Esse é o texto de abertura do trabalho da TFCA e eu vou fazer uma referência, vou colocar foco e luz num assunto que é o mais tratado nesse texto. Mas antes nós vamos falar da TFCA, vocês aprenderam essa semana. Esse é o nome do trabalho. Só o nome dele, já muitas questões já são resolvidas e respondidas. Técnica física para a conquista da autoconsciência. Técnica, porque é um conjunto, é uma metodologia, é um processo que tem, em princípio, um objetivo. Física, ou seja, esse trabalho é desenvolvido no corpo físico, para conhecimento da nossa matéria e domínio dela. Domínio pacífico, domínio com potencialização da matéria, e não subjugo da matéria, definitivamente não, pelo contrário. Nós precisamos muito dela e que ela seja mais potente e melhor a cada dia. Para essa técnica física, esse conjunto de exercícios praticados com o corpo físico, tem o objetivo de conquista. Conquista porque é um trabalho que nós nos impomos. É uma mudança de hábito, é um hábito novo que vamos incluir na nossa vida. Então, é uma realização, é o atingimento de um objetivo, por isso uma conquista. Da autoconsciência. Pois bem, se nós estamos em busca de um objetivo, nós precisamos saber que objetivo é esse. É ele que nos atrai, ele é que nos move. E o que é a autoconsciência? Vou falar só da palavra por enquanto. Consciência. Ciência, aqui o radical, o principal, a palavra principal que é o radical, é o si, ou ciência, ou sire, que vem do latim, mas o latim também tem sua origem, mas vamos pegar do latim, conhecimento. Sire é conhecimento. Ciência é a ação continuada de conhecer, ou seja, estar conhecendo o tempo todo, permanentemente. Com é junto, paralelo, junto. Consciência, como está no texto, é o conhecimento de si mesmo e o conhecimento do universo. Porque nós estamos convivendo com o universo. Convivendo com o universo. Então, é o conhecimento de si mesmo em si mesmo. E auto, todo mundo conhece esse prefixo auto, é por si mesmo. Então, só a palavra já diz isso tudo. É a ação permanente, é a ação contínua de conhecer a si mesmo por si mesmo. Então, o trabalho, essa técnica física, nos dá a condição de irmos em busca de nós mesmos por nós mesmos, com o nosso próprio esforço. Esforço está aqui na palavra conquista. Certo? Mas agora vamos fazer ter uma visão, ter uma luz sobre a nossa condição, a condição humana no planeta Terra, condição de todos nós. Por que praticar uma técnica para sermos autoconscientes? Porque nós não somos autoconscientes. Nós não estamos numa condição, a condição que nós estamos no planeta, não nos permite falar, eu sou autoconsciente. Nós não estamos autoconscientes, não somos autoconscientes. Temporariamente. E por que nós não perdemos essa condição natural do ser humano? Isso aqui é uma condição natural do ser humano, ser autoconsciente. Por que nós perdemos? Vocês leram o livro e conhecem a história e o relato que Carran faz para Diana.
Carran é uma pessoa que veio do outro planeta e que hoje cuida da condição do nosso planeta, que está em total desequilíbrio, não o planeta, mas todo o sistema solar está em desequilíbrio. Antes, a gente falava isso, há 30, 40 anos atrás, a gente falava e tinha muita dúvida sobre essas afirmativas. Hoje não. A ciência já avançou tanto, e isso tudo hoje é matéria de capa de revista, hoje é matéria de telejornais, é matéria de documentários na televisão. Então hoje é um assunto que a população já domina, todos nós já dominamos. A condição de desequilíbrio do nosso sistema solar, a condição de desequilíbrio do nosso planeta, né? O estado do nosso cérebro, a condição que o nosso cérebro funciona hoje, a diferença do nosso cérebro dos cérebros dos animais, e assim por diante. Então é mais fácil de falar. Há 30 anos atrás não era tão fácil assim. A condição que o planeta entrou e do Sol queimou os nossos neurônios. Foram milhares de consequências. Toda a vida no planeta e o próprio planeta, que também é uma forma de vida, foi transformado. Foram agredidos pelos raios solares, pelas explosões solares, pelo movimento que teve no sistema solar, que para o universo é perfeitamente natural. Explosões de estrelas, crescimento de estrelas, encurtamento de estrelas, choque de estrelas, choques de corpos celestes, isso acontece o tempo todo no universo. Nossos super telescópios estão aí captando essas ocorrências universais. Isso aconteceu aqui há alguns milhares de anos atrás, e nós estávamos ocupando matéria na hora que teve esse acidente repentino. Esse acidente teve várias consequências, como eu disse, mas a principal delas foi queimar os nossos neurônios. Um tipo de radiação solar, um comprimento de onda específico, penetrou pela atmosfera, rompeu a camada de proteção, que hoje todos nós conhecemos também, que uma parte dela a gente chama de camada de ozônio, mas tem outras camadas que nos protegem. Essa camada foi totalmente rompida e uma frequência, um tipo de radiação, uma frequência de radiação entrou em ressonância com o nosso cérebro, com as nossas ligações neuronais, com o funcionamento cerebral e rompeu todo o funcionamento do cérebro. Claro que as necessidades básicas continuaram existindo. Então nós assumimos uma condição animalesca e o ser humano se afastou da sua matéria. Pois bem, de lá para cá, pessoas que não passaram pelo acidente vêm nos acompanhando, vêm nos ajudando a nos recuperar. E nós chegamos agora no momento, de acordo com o que o Carran fala, que ele fala, os tempos são outros e o entendimento também. Os tempos são outros por quê? Porque o sistema, ou a condição do sistema solar, favoreceu que a gente recuperasse bastante do nosso cérebro, e bastante recuperasse, nos aproximasse da nossa condição de autoconsciência. E o entendimento também. Então nós já podemos entender, segundo o que ele disse, a nossa vida, a nossa condição e a nossa condição normal. Então nós já podemos diretamente, individualmente, responder às nossas próprias perguntas, ter acesso à realidade e conhecer melhor o ser humano, que é nos conhecermos melhor. Toda vez que nós falamos de realidade, estaremos falando da nossa realidade, a realidade de cada um. Por isso, é o que a gente está sempre discutindo, nós vamos falar de realidade e fantasia. E o que aconteceu nos últimos tempos? Nosso cérebro veio se recuperando, veio se desenvolvendo, veio refazendo essas ligações neuronais, geração após geração. Cada geração evolui, refaz essas ligações, né, com a provocação dessas pessoas que estão nos ajudando nessa recuperação, que se deixasse por inércia, nós estaríamos na mesma condição de logo após o acidente.
Eles vêm nos provocando, vêm nos ensinando. Tanto é que Carran fala aqui que essa técnica já foi ensinada em outras épocas, em outros locais. E outros trabalhos também já foram feitos. Basta vocês irem na história da humanidade e vocês vão identificar onde eles interferiram e onde eles nos ajudaram muito nessa nossa recuperação, né? Basta ler as mitologias grego-romana, egípcia, suméria e assim por diante. Cabe aqui um debate, uma fala sobre realidade e fantasia. Vou começar com realidade. Começando com a origem da palavra, começando com a etimologia. Por quê? Porque o dia que essa palavra foi criada, ela denominou algo. Então nós precisamos saber quem falou essa palavra primeiro, ao que estava se referindo. E inevitavelmente vale até hoje. Realidade res mais ao mais dade. Res é coisa. Há um tempo na Grécia está escrito lá, rex publis, ou república, ou coisa pública. Res é coisa. Ao é relativo a. Idade é qualidade. Tirando qualidade, ficando só no real, na verdade que é ali. Realidade é o atributo da coisa. A realidade não está na minha mente que decifra um objeto. A realidade está no objeto. A realidade não é o que eu estou vendo, é o objeto que eu estou segurando e tocando. O ser humano não produz a realidade, ele modifica a realidade, transforma a realidade. Isso aqui é uma transformação da realidade a nosso favor. É isso que o ser humano faz. Mas a realidade não sou eu que confiro ao universo a realidade dele. Então eu digo que a realidade para cada um de nós é o que nós percebemos dela, é a noção que nós temos dela, é o que a minha visão e o meu entendimento são capazes de extrair da realidade. Realidade, fala-se pouco, agora da fantasia, a gente tem que discutir muito sobre a fantasia. Fantasia. Fantasia vem de uma palavra grega chamada phantom. Literalmente, do grego é filho dos sonhos, ou seja, produto dos sonhos. Na época, os gregos estavam vivendo em plena, estavam convivendo com os deuses, né? E os deuses falavam isso para eles, segundo a mitologia. Phantom. Dessa palavra nós temos fantasma, fenômeno e várias outras com fã. Tem tem os outros radicais que vêm lá do indo-europeu que confirmam essa posição.
Nós, seres humanos, existimos baseados numa realidade e com muita fantasia. A fantasia é uma capacidade humana. Uma capacidade humana. Sem ela, nem mesmo os seres humanos existiam. Eu vou ler aqui do livro, que se vocês ou já leram ou lerão, está no parágrafo 50. Você fala de Carran, tá vendo? A imaginação nos dá acesso à fantasia. Capacidade esta que move o ser humano. Pois, sem a fantasia, não haveria desenvolvimento, não haveria beleza, não haveria criatividade, nem tampouco o ser humano. Para facilitar o raciocínio e para mostrar onde eu quero chegar, eu vou separar essa fantasia que eu acabei de definir, que o Carran definiu assim, que é uma capacidade humana, de uma outra fantasia que é a que nós vivemos nela. Tudo no ser humano é equilíbrio. Tudo que nos faz viver, amar e ser conscientes tem que ter um equilíbrio. Pois bem, realidade e fantasia, nós precisamos dos dois. Nós estamos vivendo no mundo real. Então nós temos que absorver nesse mundo real o máximo de realidade possível, para que a nossa fantasia produza os resultados que a fantasia humana deve produzir, que é um resultado fantástico: criatividade, estética, beleza, desenvolvimento. Desenvolvimento é a expansão do ser humano, a expansão da consciência humana. Fantasia. Entretanto, há um desequilíbrio com a gente, por causa do acidente, e depois esse desequilíbrio veio com a recuperação. Nós recuperamos uma parte do nosso cérebro. Essa parte do nosso cérebro, essa configuração de funcionamento cerebral, nos permitiu e nos deu chance de imaginarmos muito, liberou nossa imaginação. Aí nós criamos uma fantasia, nós criamos um mundo inteiro. O mundo é isso, o mundo é uma criação. Quando não é mundo, a gente fala frequência. A frequência é uma realidade. A frequência física, a frequência extrafísica são realidades. Mundo é o que nós criamos, né? Então nós criamos um mundo para as formigas, nós criamos um mundo para os pássaros, nós criamos um mundo para viver. Nós criamos uma cidade, chamamos aquilo ali de mundo. Esse é o meu mundo, esse é o seu mundo, não é isso? O mundo ele é todo subdividido, mas é por quê? Porque é uma criação humana, nós criamos o mundo. E quando nós destruímos, nós chamamos de imundo, não mundo. Então eu vou falar vamos pensar sobre essa outra fantasia. A fantasia vinda do desequilíbrio. O que nos fez afastar da realidade? A condição cerebral. As nossas limitações cerebrais nos afastaram da realidade. Ou seja, nós continuamos, ao longo do tempo, percebendo uma realidade. Vou falar pequena porque hoje ela é insuficiente. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos insatisfeitos com a realidade. Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos insatisfeitos com a fantasia e com a imaginação, não. Nós estamos insatisfeitos com a realidade. Mas a realidade está posta. Ela é criada e está aí. No mundo mais uma vez, no sistema da inconsciência, no sistema que está aí fora desse nosso raciocínio aqui,
ele foi desenvolvido com bases em fantasias, desenvolvido em bases imaginadas. E isso está no texto, quando fala assim: a fantasia, os mistérios e a mística dão respostas. Então a fantasia nos dá respostas. Essas respostas da fantasia são chamadas de mistérios, ou mistérios religiosos. Também essa palavra mistério vem do grego mystis, que significa iniciado. Como que eram as práticas religiosas gregas? As pessoas iam nos templos dos deuses e faziam cultos e faziam cultos. Quando uma pessoa, isso era fora do templo, quando uma pessoa de fora do templo queria avançar mais naquele culto, queria conhecer mais, ele entrava no templo e era iniciado ali. E o que era essa iniciação? Ele ouvia mistérios, ele ouvia ali coisas que ele não podia contar para ninguém. Mistis também tem uma origem de que é do indo-europeu, que é originou a palavra murmurar. Então era murmurado para ele, era falado com a boca fechada e com os olhos fechados. Então ele ouvia, mas não via. Ele só ouvia um conceito, uma ideia, um mistério. Então ele era um iniciado. E ele não podia contar aquilo para ninguém. Ele não contava, porque era um mistério. Exatamente o contrário que nós estamos fazendo aqui. Eu estou aqui, nós estamos aqui, acabando com todos os mistérios. Tentando acabar com os mistérios. E com a mística. A prática, essa prática misteriosa, chamava-se mística. A mística e tudo mais. Até a palavra mitra tem essa origem. E esse trabalho, essas práticas vieram se desenvolvendo, caíram, não, foi passada essa cultura toda para os romanos. Depois os romanos se cristianizaram, mas a grande religião cristã, ou as duas grandes religiões cristãs, mantiveram muitas dessas práticas de mistérios, dogmas, verdades que não podem ser, ou prováveis verdades que não podem ser questionadas, e assim por diante. Então hoje ainda, 3 mil anos depois dos gregos, a gente ainda fala assim: fulano, e o que significa isso? Eles respondem: isso é um mistério. Então, o que eu estou fazendo aqui? O certo é que nós estamos aqui porque não concordamos com essas respostas prontas. Queremos aprender e raciocinar por conta própria. O que aconteceu com o mundo que nós estamos trazendo aqui para dentro, que nós estamos aqui convivendo com ele, meio a meio? Queremos sair dele, mas não podemos sair dele, senão vamos perder o equilíbrio da mesma forma. A imaginação avançou muito e tomou conta da nossa mente. Hoje, aqui também o texto faz essa pergunta, hoje as pessoas se confundem. Nós nos confundimos entre crer e duvidar. O que é crer? Crer é falar assim: isso é verdade, isso é real. Verdade é outra coisa. Isso é real. Verdade é o quê? Quando eu estou de acordo com a realidade. Então, como que eu vou saber se eu estou falando a verdade? Como eu vou saber se é verdade o que eu estou pensando? Eu vou comparar com a realidade. Ou seja, eu preciso da realidade. Então nós, ao longo dessa recuperação, claro que não, porque hoje nós percebemos muito mais. Nós vamos colocar um fator como fixo, constante, real. Já que ele cresceu pouco. A fantasia
como capacidade humana. E eu vou falar da outra fantasia, imaginação. Um exemplo de diferença simples. Essa não é criativa. Essa fantasia humana é criativa. A criatividade está na fantasia humana. A imaginação que nós vivemos aí no nosso mundo não é criativa. Ela é copiada. Ela é assumida. Nós decidimos assumir a fantasia. Nós decidimos entrar nesse sonho. Por que tem que ser dito assim? Eu decidi. Porque senão você não decide mudar. Então talvez foi outro que decidiu que eu entrasse? Não, então eu vou puxar a vontade para mim. Esse é o momento agora. E vou assumir os meus próprios sonhos, a minha própria imaginação. Isso vai se tornar fantasia humana. Que é uma capacidade humana. Outra diferença, essa aqui não realiza. Essa realiza. Incrível, né? Uma fantasia realizando? Claro. É fantasiando que eu tenho criatividade. E é na criatividade que eu crio na minha mente o objeto, o projeto que eu vou trazer para a realidade. Então a fantasia está na mente humana. É real na mente humana. E eu consigo trazê-la para a realidade. A imaginação não. A imaginação é um mundo criado para a gente sobreviver, para a gente continuar nesse desenvolvimento. Mas o que aconteceu aqui e está acontecendo agora? Essa imaginação cresceu demais e se desequilibrou. Tiramos os nossos pés da realidade. A gente um pé só, não tem pé nenhum mais na realidade. Ficamos muito longe dela. Por quê? Porque o nosso cérebro filtra, o nosso cérebro impede, ele bloqueia as informações e o conhecimento da realidade. Então, todos os meios que nós temos no mundo para adquirir mais conhecimento real passam pelo filtro de alguém que imaginou a realidade. Então não serve mais ninguém me contar como é. Não serve. Porque ele vai passar pelo filtro da imaginação daquela pessoa. Um exemplo claro. Platão escreveu sobre o mundo das ideias, que depois recebeu vários nomes, mundo espiritual. Aqui nós chamamos de frequência extrafísica, é um nome técnico, frequência extrafísica. Vai uma pessoa do século XIX e interpreta o que ele fez. E ainda se acha melhor que o Platão, que interpretou, né? E quem interpreta é superior a quem escreveu, claro. E aí nós lemos a interpretação. Não, vamos direto ao mestre. E por isso Carran disse aqui no texto: quem sabe não interpreta. Sabe? Pois bem, eu desafio, mas não é um desafio, não é uma aposta, definitivamente, mas uma pesquisa que todos aqui podem fazer. Procurem no conhecimento que o sistema nos oferece, no Google, no sistema de informações, qualquer metodologia, qualquer técnica, qualquer prática, qualquer trabalho que nos leve direto à realidade, à nossa realidade.
sem intermediário. Não há, eu não conheço. Certamente existem outros trabalhos, além da TFCA, que nos deu o caminho direto à realidade. Certamente há. Mas o que eu quero fazer com essa pergunta mais é despertar pelo seguinte: que vocês imaginem sempre, vocês pensem sempre, não há trabalho paralelo a esse. Não há nada igual ao trabalho da TFCA. Se houver, por favor, traga. Eu hoje, lá no sistema, lá na cidade, eu faço pesquisas. A pesquisa hoje é um item de grande importância. Hoje o que manda é pesquisa. De tudo que vocês puderem imaginar. E guardar um tal de Big Data, ou grande arquivo. Por que eu não gravo isso no meu arquivo? Mas tá bom, deixa eles colocarem na máquina primeiro. Agora, a realidade é infinita, a realidade é gigantesca, a realidade é, muitas das realidades são inacessíveis para a gente até hoje, mesmo o ser humano, mas nós estamos atrás dela. De qual realidade que a TFCA fala? A TFCA fala da realidade individual, ela fala do si mesmo. É a minha realidade, é a sua realidade, é a sua realidade. Não é mais uma realidade coletiva em que todos pensam sobre ela e todo mundo corre atrás. Quando nós vamos fazer um vestibular, vamos fazer um concurso, nós estudamos, nós aprendemos. A melhor palavra é aprender, que é apreender. Ou seja, eu acumulo conhecimento para depois utilizá-lo. Onde está a fonte do conhecimento de si mesmo? Onde eu vou buscar o conhecimento de mim, o meu conhecimento sobre o que eu sou, quem eu sou e por que eu? No Google? No YouTube? No Face? Aliás, o Face já sabe mais da gente mesmo do que a gente mesmo. E estão usando por aí. Em nós mesmos. O meu maior conhecimento de mim está em mim. Se eu não souber o que eu sou, eu estou fazendo a coisa certa no mundo? Eu estou trabalhando para mim da forma correta? É esse o caminho? Ah, mas eu não me conheço, eu não sei de mim. Eu ouço muito hoje, porque o debate está muito interessante sobre isso. Isso está sendo... O pessoal está avançando muito depois da neurociência, que avançou bastante com a nanotecnologia e com a neurolinguística e a linguagem, né? A neurolinguística, que é uma linguagem, e eles estão sendo obrigados a falar de si mesmos e a pesquisar em si mesmos. Estão sendo obrigados, porque eles não estão achando resposta no exterior, estão procurando em si mesmos. Ótimo, esse é o caminho. Aqui nós temos um método, uma técnica, que nos coloca diante de nós mesmos para nos estudarmos. Carran e nós até antecipamos o primeiro passo. O primeiro passo para sabermos sobre nós mesmos, sobre o que eu sou, sobre quem eu sou, é sair da minha matéria. É me dissociar da minha matéria. É sair da influência dela. Por quê? Porque a realidade aceita, a realidade dita e aceita e imutável. A gente não consegue alterar isso lá no mundo. A ciência fala isso e acabou, a religião fala e acabou. Até a religião fala isso. Nós somos o corpo que ocupamos. Isso é realidade ou é imaginação? Essa é a pergunta.
Aliás, gente, vocês notaram que nesse texto aqui tem mais perguntas do que resposta, né? Tem um monte de perguntas, mas uma só resposta. Um monte de perguntas, eu não preciso refazê-las, porque todos vocês fazem essas perguntas todos os dias. A resposta é uma só. Experimente por si mesmo. Experimente por si mesmo. Carrano chegou e falou assim: você é isso, você é aquilo, você fez assim, você teve, sua vida passada foi essa, sua vida é seu futuro, vai ser esse. Ele não falou isso para mim. Ele falou: você quer saber o que você é? Eu estou falando que você é igual a mim. Você quer saber? Então saia da sua matéria. Quando você sair da sua matéria conscientemente, você vai saber, a princípio, isso é um princípio, a princípio, que você é a mente. Então você não é a matéria. Pronto, primeiro choque de realidade. E é essa a proposição dele para a Bianca e para todos nós, já que a Bianca nos deu esse presente e nos colocou na extensão dela. E uma estrutura foi colocada para nos receber nesta outra frequência e nos orientar nesse único e exclusivo conhecimento. Eu mesmo. Você mesmo. Esse é o nosso objeto de estudo. A escola que existe aqui e lá na frequência extrafísica tem esse objeto. Você vai se estudar. Os professores, os acompanhantes, todos eles têm esse objetivo. Por quê? É tão fácil falar, é tão simples. Mas por que a gente tem que saber esta realidade? A realidade da nossa natureza, a natureza humana. A nossa natureza não é o mundo físico. Então não adianta procurar o conhecimento aqui. Nós estaremos rodando, e já tem quantos séculos que nós estamos rodando? A gente roda muito e fica tonto. É o que nós estamos aí dentro de tontos. A técnica é simples. Isso aqui é derivado dela. Não tem ninguém incapaz de seguir esse caminho. Pelo amor de Deus. Não tem nada de difícil aqui, de impossível. Carrano não passaria uma técnica, ele não traçaria um objetivo, não proporia, se não soubesse. Se soubesse, nós não tivemos condições. Ele tanto diz aqui, assim, os tempos são outros e o entendimento também. Então nós todos aqui já temos entendimento. Falta uma coisinha, que hoje a neurociência sabe muito bem, estão ensinando aí todo tipo de... Falta criarmos o hábito. Falta colocarmos na nossa mente, no nosso objetivo, nós mesmos. Falta eu querer me conhecer. Então é isso que nós fazemos aqui. Essa é uma luta diária. Nos darmos atenção. Ter um tempo para dedicarmos a nós mesmos. Essa é uma dificuldade. Eu vou antecipar para vocês. Por quê? Um dos grandes motivos é a imaginação. É mais fácil imaginar. Eu sento na minha poltrona, fecho os olhos, reclino e imagino aquele mundo maravilhoso, aquele ser maravilhoso. Mas por mais que a gente consiga imaginar esse ser humano, ele vai ser um pedacinho, ele vai ser quase nada perto desse ser humano, o ser humano real. Gente, aí agora eu quero que vocês perguntem, ou intervalo então, intervalo.
Não, a turma sabe. Eu queria fazer uma pergunta. Você mudou a página aí, mas por que você colocou aquela data? Olha lá. Data 42. 42, nós chamamos de 42 anos do retorno da consciência ao planeta Terra, ou seja, a vinda de Carrão. Quando uma pessoa autoconsciente pisou na superfície do planeta, isso nós registramos como novamente a consciência retornou. Então é uma mudança de calendário, de ano, mas é só para nos lembrar que nós temos esse tempo em que nós já mudamos o objetivo, o nosso objetivo. Mesmo quem vem e faz os cursos de programação, Dá o microfone. porque o pessoal de baixo escuta também, Luciano, mesmo quem vem que faz os cursos, ele depende única e exclusivamente de você, para que você tenha a possibilidade de ultrapassar esse limite. Então, não é simplesmente chegarmos aqui, fazermos o curso e ficarmos esperando. É um trabalho necessário, incansável, diariamente, de fazermos o despertamento em função da sua vontade, do seu querer. Aí tudo bem, mas única e exclusivamente precisamos nos dedicar para fazermos com que este intento seja realizado. Se você me explique melhor, Quando nós viemos aqui para poder fazer o curso, sim, é o que foi proposto, nós temos que continuar a fazer sim, diariamente sim, para chegarmos a esta realidade. sim. É isso que eu estou comentando com você. Depende de cada um, da sua vontade, do seu querer, do seu interesse em descobrir esse outro. Porque eu tenho certeza que muitos vêm aqui, interrompem e não tem uma conclusão nesse tipo de objetivo. Tenho certeza disso. Alguns vêm por interesse em saber se porventura realmente existe isso, mas não faz esse trabalho individual para se conseguir esse sucesso. Seria isso que eu estou querendo comentar. É muito bom você abrir essa parte, esse capítulo, vamos dizer assim, porque o que a gente tenta aqui é motivar. Mas o trabalho, por princípio, ele é individual. Por princípio, tem que haver a vontade de cada um. E todas essas palavras, porque é interessante até no livro, que eu posso ler a parte para vocês, que a Bianca vê um professor conversando com o Carrão. Aí ela fala, parece, ouvindo aqui, que as palavras que vocês falam, que eu sei quais são, têm um significado muito maior do que eu estou ouvindo. Ou seja, nós aqui damos essa motivação, mas também nós nos oferecemos, nós estamos aqui à disposição para facilitar, melhorar e motivar cada vez mais. Porque é um trabalho dinâmico. São experiências noturnas diárias. E, claro, cada um tem a sua forma, cada um vê do seu jeito, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um vai por um caminho, cada um tem o seu caminho. Mas como nós já estamos há mais tempo e já temos experiência nessas aulas e nesses caminhos, nós não vamos orientar, dirigir o raciocínio, muito pelo contrário. O que a gente mais fala é assim, pode continuar que é assim mesmo.
Não se assuste, é assim mesmo, vai em frente. Você vai, mas eu estou cheio de dúvida. Ótimo, é da dúvida que a gente caminha mesmo, é atrás das respostas que nós estamos aqui. Então, por quê? Porque é um caminho novo, não tem paralelo, vocês não vão pesquisar isso em lugar nenhum. Mas é em lugar nenhum mesmo. Não estou exagerando, não. Essas dúvidas que a gente tem quando começa a praticar o exercício, desde as reações físicas até as experiências fora do corpo, geram muitas dúvidas. Então, o que mais se ouve aqui sobre essas dúvidas é: continue assim mesmo, isso é porque você teve, né? Às vezes a pessoa responde exatamente, concretamente, aquela dúvida, pode estar até atrapalhando a pessoa mesmo, ou a gente dá esse incentivo, fala, isso eu passei por isso, e aí eu conto uma experiência minha, o Dal conta uma experiência, Marina conta outra experiência, e assim por diante. Mas, e também, a gente responde muito, isso eu não sei. Não sei, e você está sabendo algo muito mais à frente do que eu cheguei. Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos. Então vocês chegam aqui, já chegam com uma carga de conhecimento. E esse conhecimento da realidade, ele vai ser usado por cada um. E muitas das vezes, essa realidade que você já conhece, eu não conheço. Mas eu ouço com atenção e falo, estou aprendendo também. Então, ensina-se e aprende-se também. Mesmo que tenha um dia, 2 dias, uma semana de prática do exercício. Mas no início, eu peço a vocês que apurem bem e observem bem a prática do trabalho e as reações do corpo. Né? A melhor comparação que eu faço, o melhor paralelo que eu traço da técnica é uma academia. Academia mesmo. Então a gente falou, sem praticar exercício nenhum, uma caminhadinha ali. Começa na academia, já vem as dores musculares, já vem os problemas, já vem. Aí o que os personal trainers falam? Continue, é assim mesmo, depois passa. Mesma coisa é aqui. E cada um vai ter seu desenvolvimento muscular, cada um vai ter um objetivo, né, para desenvolver, às vezes praticar um esporte, às vezes, né, a atividade profissional exige. Então é da mesma forma, o mesmo comportamento. E a TFCA é um desenvolvimento físico, igualzinho na academia. Só que é um desenvolvimento na parte cerebral, nervosa, o sistema nervoso. Nós aqui consideramos o cérebro todo o sistema nervoso. São bilhões de neurônios. Eu ouvi um dado de um cientista da neurociência falando nesses dias o seguinte, que eles chegaram a um número final de neurônios, 86 bilhões. E ele falou que as combinações que tem das ligações entre os neurônios hoje é maior do que o número de estrelas já calculado no universo. As combinações. São 1000 filamentos. São 1000 filamentos em cada neurônio. Cada neurônio, 1000 filamentos. 1000 filamentos que se ligam a outros 1000 neurônios. Então o arranjo disso, que nós aqui chamamos de funcionamento cerebral, ele permite arranjos para comparar maior do universo. Então nosso cérebro é infinito, né? E só uma coisinha, é isso, pode perguntar. Eu gostaria de saber que o nosso cérebro o nosso cérebro tem uma parte que é chamada de cérebro reptiliano, né, que fica mais aqui atrás, que liga-se mais a questões básicas de vivência, e tem toda a parte do córtex, que seria mais das funções ditas hoje superiores. Quando teve esse acidente há 12.000 anos, como que era esse cérebro? Nós ficamos com uma camada e o córtex surgiu depois, ou ele já era assim antes? Como que é essa configuração do cérebro antes? Ótima pergunta, eu gostaria que você pesquisasse. Fora da matéria eles vão explicar, porque aqui dificilmente, porque aqui eles não reconhecem um acidente. Não reconhecem. Não, eu digo mas aqui, mensagem de lá. sim, mas aqui
a arqueologia, não, a gente associa os dois conhecimentos, porque a gente fica muito curioso com o que está acontecendo na ciência, para nós termos aval da ciência. É bom falar com aval da ciência, né? Eu não vou ficar contrariando os cientistas. Pô. Eu já fiz isso. Como eu falei, há 20, 30 anos atrás a ciência não estava como hoje não, hein? Há 30 anos atrás não existia vida de tipo nenhum em outro planeta. Hoje já tem mais de 1000 planetas que podem ter vida. Aliás, não existia nem planeta, né? Agora já tem. Então, já teve gente queimada na fogueira porque falou que tinha planeta. Como é seu nome? Marta, é o seguinte, nós temos uma única informação sobre essa questão, mas duas informações. Uma que todas as ligações, essas 1000 ligações, que são mais, porque a gente fala aqui que o cérebro é bloqueado, porque não tem ligações todas. Então, tem muito mais aí por vir. Então foram todas, mas ficou uma área do cérebro, um registro, que a gente chama de registro. Um registro pode ocupar mais ligações e mais neurônios, né? Claro. De que a salvação daquela condição que a gente estava percebendo enquanto estava aqui, viria do céu. Isso ficou. Então, é uma condição mental, né? Relativa ao cérebro. Então, a única coisa que o cérebro nos permitiu foi ter essa esperança de que a salvação viria das bases que estavam montadas na órbita terrestre. Em relação à parte anatômica do cérebro, aí eu realmente brinquei com você, uma brincadeira pode ser séria, se você aceitar o desafio, mas essa questão aí a gente não teve acesso a esse tipo de informação. Certamente, um médico ou uma pessoa dessa área pode também realmente pesquisar com arqueologia, ver como era o cérebro daquelas pessoas que eles analisam aí, os fósseis, ou realmente alguma pessoa do mundo extrafísico ou alguém dos extraterrestres nos responder isso. Mas o cérebro foi bastante danificado, tanto é que ele diminuiu de tamanho brutalmente. Ele encolheu e ficou menor do que os primatas. Então, você vê que o estrago foi muito grande. Porque o estrago foi na hora. Teve aquele na hora que pegou os cérebros perfeitos. Desligou. Mas depois vieram as gerações mutantes. Então, veio havendo mutação. E cada região do planeta teve um tipo de mutação diferente, porque aquelas pessoas ali tinham exigências do ambiente e agressões do ambiente que tinham que sobreviver de maneira diferente, né? Então, o cérebro foi reduzido quase nada. Só mesmo as atividades de sobrevivência animal e essa questão da mente humana, da esperança. A esperança é o seguinte, a salvação, isso ficou registrado. Depois virou esperança, né? A salvação vem de cima, por causa do desespero de estar passando por aquela situação. Tá? Isso é que a gente sabe. E é claro, a gente sabe até esse ponto porque é o que satisfaz nossa curiosidade e nossas pesquisas. Cada um de nós. Mas cada um é uma boa pergunta para se fazer e todos os exercícios que praticarem, eu aconselho vocês deem uma pergunta, deem uma questão, igual aqui. Por que isso? Por que aquilo? Porque vocês agora têm, e todos nós que temos, um instrumento de pesquisa próprio. Nós temos nosso próprio terminal de pesquisa. Eu vou pesquisar, ela já pesquisa pronto. Por quê? Porque a resposta ela vem dirigida, ela vem somar ao autoconhecimento. Pois não. Só uma coisa que eu estava que meu nome é Horácio. Só uma questão aí dessa questão cerebral, né? Que as pesquisas que eles fazem de unidade mental, cromática, tinha 1.750 centímetros cúbicos, a caixa craniana. E a nossa tem 1.350. Além disso, também tem a questão do DNA, né? Que o nosso DNA só tem 2 e os deles tinham 12 R's. Então, quer dizer que realmente o homem anterior a 13 mil anos era mais inteligente, mesmo cientificamente falando. Mas o que eu ia perguntar é a questão da imaginação, que o Kahneman fala que quando eles tentaram ajudar o ser humano,
ele diz que o ser humano endeusou no caso aí, a própria raça do Canaã, né? Mas, então, você estava falando da imaginação, que na Grécia, em Roma, os deuses, aqueles tempos todos, quando você vai em Roma, quando você vai na Grécia, você vê ainda os templos em que eram, na verdade, a casa dos deuses. Sim. Eles moravam naqueles lugares, né? E os seres humanos iam visitá-los ali. Quer dizer, o Canaã diz que eles não queriam ser endeusados, porque, na verdade... Não querem. Não querem. Eles não querem, mas só que então houve uma raça que quis ser endeusada, porque eles ficaram sendo tratados como deuses. Então, quer dizer, houve entre essas 11 raças, houve alguma fuga onde dessas raças quiseram se colocar como deuses, porque eles queriam ter uma legião de escravos à disposição deles. Não. Eles queriam ter. Não. Mas houveram guerras e guerras e não. guerras. Esse raciocínio não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não. Eles conviveram com a gente enquanto eles pensavam, imaginavam que eles vivendo, praticando esporte com a gente, bebendo vinho com a gente, participando de festa com a gente, namorando, convivendo, morando na mesma casa. A gente falava assim, pô, eles são seres humanos, pô. Mas isso para eles não é importante. É importante para nós. Eles queriam que nós os víssemos e falassem assim, eu sou igual a ele, então eu sou exatamente igual a Bianca fez. A Bianca olhou e falou, cara, você fala que você é igual a mim. Então me explica isso direito. Ele falou, não, explicar já vai ser difícil, porque você vai ter que conhecer mais a realidade sua, não minha. Você vai ter que conhecer a sua realidade. Então saia da tua matéria. Entendi. Aí você vai ver. Mas houve um tempo. Então, não. Isso da parte deles, impossível. Tá? Eles ficam até o ponto em que eles ainda têm aquela esperança de que a gente possa os tratar como seres humanos. Eles são. Ele até fala o seguinte, que quando nós insistíamos em que não éramos deuses, vocês se irritavam com a gente. Aí eles foram, é importante ouvir isso aí, eles foram aconselhados a sair da nossa convivência. Então, quem aconselhou? Então tem um comando, tá? Tem uma organização. Então eles ficam aqui também obedecendo ordem. Ó, fica aí que eles vão descobrir. Não teve jeito, então certo. Entendi. Tanto é que isso aconteceu lá, mas em compensação aqui na América Central e América, eles continuaram convivendo. Continuaram na América. Mesmo os de lá, 2000 anos depois que os de lá foram embora, esses aqui ainda continuaram convivendo. É outro setor do planeta. Hoje o planeta, como diz na filosofia, hoje o planeta está todo ligado. Todo ligado. Já foi uma grande conquista nossa, uma grande conquista da tecnologia. Então a tecnologia é o ponto que mais avançou para o ser humano. E eu estou vendo aí fora que a tecnologia é que está levando a gente a chegar na autoconsciência. Onde eu falo, qual é a realidade? Alguém chega para mim e fala, não, eles fizeram isso, tem uns baixinhos que são violentos, tem uns grandão que batem na cabeça da gente. Qual que é a realidade? É a realidade? Está na hora de questionar tudo. Vocês têm um instrumento de pesquisa real que você vai aprender por si mesmo. Por si mesmo. A saída do corpo, ela não é uma imaginação, não. Ela é concreta, mais concreta do que esse momento que nós estamos passando por aqui. Aqui, todos aqui, os praticantes do trabalho, todos aqui estão presentes, já saem do corpo. Fala para eles que eles estão imaginando, você vê. Porque não é a certeza, é a consciência do que aconteceu e do que acontece. Então, é uma distinção de caminhos. E para nós mudarmos o caminho do nosso raciocínio, mudar o nosso comportamento, é difícil. Por quê? Agora eu estou roubando a teoria aí da fala da neurolinguística aí. Por que é tão difícil? Porque a gente já vê esse caminho aqui tão confortável, tão bacana, tão gostoso. Ele é confortável, mas nos mantém na ignorância. Aí agora está na hora de decidir.
A ignorância da realidade. E qual realidade? Não precisa querer saber a realidade do outro universo, não, ainda não. Realidade sobre nós mesmos, sobre cada um. Pois não. Sobre a realidade mesmo, aqui nesse plano, a gente tem sempre partículas da realidade, né? Cada um vê de uma forma e a gente não se entende, né? Uma torre de papel. No lado de lá, pelo que eu entendi assim na técnica, quando eu estiver lá no extrafísico, eu vou ter os meus acompanhantes, a gente vai debater, vou mostrar coisas, vou encontrar muito esclarecimento, porque é a minha experiência. Aí cada um aqui vai fazer sua jornada individual e vai ter sua realidade, né, seu contato com a realidade. Como é que eu fico sabendo se a realidade que eu experimento é a mesma que a sua? Quando é que a realidade é total? Porque eu estaria também fazendo um conjunto de realidades individuais que representaria como a realidade coletiva. Excelente pergunta. Você está definindo imaginação. A realidade é uma só. Já ouviu isso? A realidade é um atributo do objeto. Quando você vê essa caneta, e eu vejo, nós estamos vendo a mesma realidade, é a mesma caneta. Certo? Então a ida individual acessa o todo dessa realidade. Acessar a realidade. Certo? E quando você sabe sobre a sua realidade, você está conhecendo a realidade de todos os outros seres humanos. Então não tenham medo do egoísmo. Já falam, a gente vai falando, é tudo por si mesmo, a sua vontade, você tem que. Claro, você está meio egoísta, então não. Vocês povo é meio egoísta, né? Vocês são... Não. É porque nós chegamos no outro através de nós mesmos. Se eu for no outro, eu vou querer sentir o que ele sente. Ninguém sente o que o outro sente. Você sente o que você sente. Mas quando você sente algo, quando olha a mesma realidade, pode ter certeza que o outro está sentindo o mesmo que você. O que acontece no desenvolvimento da consciência? A primeira vez, pode ser que você veja aqui, eu veja, né? Não vou te acusar disso, mas pode ser que eu veja aqui uma arma, né? Olha, eu estou com uma arma. E você veja uma caneta. Mas na segunda experiência, eu falo, peraí, tem um botãozinho aqui. Parece uma pontinha. E você fala, não, é uma caneta. Ou seja, eu vou me dirigindo à mesma realidade. Porque a caneta é uma só. Então, logo, eu vou saber da caneta o mesmo que você sabe. E aí, isto é uma união humana. Esse é um encontro humano. Ou seja, nós só nos encontramos diante de uma realidade. Da imaginação, o outro também é imaginação. Mas quando eu sou realidade, o outro também é uma realidade. E passa a ser uma verdade. Verdade é a condizência com a realidade. Isso. Porque a caneta, no caso da caneta específica, você vê a caneta de formas diferentes para cada um que estiver olhando. Então, eu tenho a caneta que eu estou olhando, se eu olhar de frente, eu vejo que ali tem um nome. Atrás, você já não tem um nome. E aí, é a minha verdade, a sua verdade e a verdade, que passa a ser a realidade. Importante, passa a ser não, a realidade é. A realidade já é. Importante isso, a verdade já é. Isso. É muito interessante isso que você fala, pelo seguinte, interpretação da realidade. Isso. Imaginação. Exatamente. Não é a realidade. Isso aí. E outra coisa importante, aí vem a sensação de cada um. Porque fora o aprendizado é prático, é vivencial. Ou seja, a gente sente o que aprende. A gente aprende por sentir. Tá? Claro, criam-se quadros, criam-se cenários, mas o sentimento é real, é da realidade. Tá? Nós estamos no começo, somos aprendizes. Né? E o professor tem que dar o seu jeito lá de nos fazer entender. Suas pesquisas. Não é de nos fazer entender, é de nos despertar para o autoconhecimento.
Esses professores conhecem muito bem a gente porque são muito parecidos com a gente, né? Também ajuda. Mas, quando a gente fala em interpretação da realidade, o cara fala aqui, interpretação dos fatos mostra o desconhecimento dos mesmos. Interpretação dos fatos. Realidade é fato. Então, quando a gente não conhece a realidade, a gente interpreta ela. Então, como no nosso cérebro, na nossa recuperação, nós desenvolvemos muito essa área. Por quê? Porque o ser humano é insaciável. Ele vê algo, ele quer entender, ele quer dominar aquilo. Essa é a natureza humana, esse é o propósito. Como nós temos essa área bem desenvolvida, nós vamos imaginar então, pronto. Mas isso provocou um desequilíbrio. Nós vivemos num mundo imaginário. E nessa imaginação a gente falou até o sofrimento. Olha como é que a gente está falando isso. Sério, eu estou imaginando? Eu vou imaginar o sofrimento aí. Nossa imaginação é uma coisa muito boa. Agora, o caminho é realidade. Para essa realidade, o Carran propôs e nós também propomos a técnica física para a conquista da autoconsciência. Certo? Encerrado. Muito obrigado. Boa tarde. As perguntas continuam. Não, sim, começou. Desculpe, eu queria fazer uma pergunta muito simples. Primeiro, eu acho que para ver, pelo menos, porque sempre estou pensando que o pensamento sempre é uma projeção. Então, de algum jeito, eu sinto que todos somos perceptores, todos estamos projetando nosso pensamento. Então, muito difícil conceber a realidade, não? Porque sempre estamos, de algum jeito, generando a necessidade da física, da existência de gerar isso. Eu acho que esse conceito da realidade para mim é um pouco inacessível, não? Porque eu reconheço que eu estou pensando. E a pergunta que eu queria fazer é se há gente que aqui presente que haya experimentado a saída da matéria, a saída do corpo, que haya tenido essa experiência, não? Porque se esse é o propósito do trabalho, eu quisiera saber se há gente que pelo menos ha conseguido satisfar ou ter um contato com esse tipo da saída do corpo. Todos? Para todos, para você também. Já faz 40 anos. Todo mundo já passou pela diferença. aí, todo mundo tomou. Eu queria só saber nós não estamos falando de nada como curto e grosso e limitado, não. É uma grande realidade. Então, quando você fala, eu ainda não tenho acesso, nós ainda não temos acesso, mesmo saindo do corpo. Porque não é um ato simples, não. E nos ocupa o resto da vida. Entender, compreender essa realidade. Então, no final da filosofia, o Carran cita, no texto ele fala de grande realidade, que é a inexistência da morte, e depois, no final, ele encerra o texto falando isso. Ou seja, somente após ter acesso a si mesmo, somente após ter acesso a si mesmo, ou seja, conhecendo a sua realidade, é que você saberá se está sendo coerente com a grande realidade. Então, para ele conhecer a grande realidade do universo,
eu tenho que conhecer a minha realidade. E aqui nós todos somos aprendizes. Então, a prática desse exercício, além de preparar o cérebro, de exercitar o cérebro, de abrir novamente, de abrir canais de energia que estão fechados no nosso corpo, eles precisam de muita energia para manter o cérebro ativado e voltar para o corpo e encontrar o cérebro ativado ainda. Esse exercício nos prepara para essa saída. A prática diária dele, o hábito de se sentir, vai nos preparando para esse grande momento, que pode nem ser tão grande assim. Às vezes, no meu caso, foi 1,5 segundo, mas mudou minha vida, né? Mudou. Virei de lado, meu corpo, eu não sou meu corpo, pronto, é isso aí, já modificou totalmente o sentido que eu dava para a minha vida, ou daria, porque eu estava meio novo ainda na época, estava procurando um sentido para a vida. Então, não é sair, responder e ter esse contato e se chocar com isso. Não. É uma preparação. Nunca mais. O exercício não é um curso. Ele é um curso permanente. Pratica-se diariamente até ser autoconsciente. Depois, se a gente é autoconsciente, a gente continua também, porque é autoconsciente e aí quer conhecer mais. A autoconsciência, ência, é ação continuada, ou seja, não é parar. É a ação continuada da nossa vida. Tá? Muito bem. Então, obrigado.